Havia um homenzinho torto que morava em uma casa torta. Andava num caminho torto. Sua vida era torta. Um dia, o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Graça e paz, dia, tarde ou noite, que Deus te abençoe, honre, proteja e prospere cada vez mais, em nome de Jesus. É isso aí, meu rei. Outra coisa que o pessoal fala na Bahia, fala aí. Bichinhas não fala aqui, fala. Tô na base do Dendê, do Acarajé, da boa companhia da Dona Dete, aleluia, que me recebeu com dupla honra, espia aí. Que bom que você está aqui no canal da Missão Ressignificar, que Deus te abençoe, honre, proteja e prospere cada vez mais. Espero que você já seja inscrito, se você não for, faça sua inscrição. Como diz a Dara, dê seu like, tem que pedir para as pessoas dar o like, tá vendo, Dara? Eu tô pedindo, viu? Dê o seu like, que Deus te abençoe e honre cada vez mais, para a honra e a glória de Cristo Jesus. E já que eu estou na Bahia, vamos na voz de João Alexandre homenagear essas terras belas, que eu não sei porque que eu parei de ouvir João Alexandre, que hoje estava lembrando que quando eu era cristão de verdade, eu ouvia João Alexandre, Álvaro Tito, Sérgio Pimenta, e agora só quero ouvir o worship, né? Vamos lá. Passa um sorriso baiano pra gente entender o porquê do Brasil ter nascido primeiro aqui nesse lugar. Passa um tempero baiano pra gente provar o sabor desse povo que ri da tristeza ao invés de chorar. Eu falei, passa um sorriso baiano pra gente entender o porquê do Brasil ter nascido primeiro aqui nesse lugar. Passa um tempero baiano pra gente provar o sabor desse povo que ri da tristeza ao invés de chorar. Capoeira, Benzaminho, Palma da Paia, Carajé, Jorge Amado, Zumbi, Alves, Caetano e Caribé. Do outro lado do mundo tem gente pra ver como é que é esse tal de subida. Você está na Bahia, meu rei. Capoeira, Benzaminho, Palma da Paia, Carajé, Jorge Amado, Zumbi, Alves, Caetano e Caribé. Do outro lado do mundo tem gente pra ver como é que é esse tal de subida. Você está na Bahia, meu rei. Que a graça de Deus te invade, que a água da vida te regue de amor, que o Santo dos Santos te dê sua paz. Bahia, que o Mestre Jesus seja o teu Salvador, que a graça de Deus te invade, que a água da vida te regue de amor, que o Santo dos Santos te dê sua paz. Bahia, que o Mestre Jesus seja o teu Salvador. Bahia, que o Mestre Jesus seja o teu Salvador. Bahia, que o Mestre Jesus seja o teu Salvador. Não basta um sorriso, um tempero baiano pra gente entender o que é que a Bahia. Trabalhei muito para poder falar um pouco sobre nazereado no decorrer desses dias e acabou não dando. Eu espero que você não tenha percebido isso, mas a voz não está lá das melhores, a garganta inflamou grandão, mas eu vou tentar fazer um vídeo bem corrido no que diz respeito a isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e você particularmente lesse Números capítulo 6, para você entender algumas questões relacionadas ao voto que alguém faz quando vai se submeter a essa separação no que diz respeito ao nazereado. O nazereado é uma resposta de Deus à falha no ministério levítico. Não recordo em que situação, depois eu coloco aí, que os levitas falharam, as mulheres cananitas
entraram como prostitutas e assolaram com o povo de Israel naquele tempo. Aí o Senhor então levantou esse ministério para poder fazer uma ponte do ministério de Melquisedeque até a pessoa de Cristo. Por isso, você vai ler em Hebreus que Cristo procede, é oriundo dessa linhagem de Melquisedeque. Alguém que não tem genealogia, enfim, por aí vai. Existem algumas particularidades dentro das questões do nazireado. A primeira delas é que o nazireado, particularmente, é fruto da impossibilidade. Existem 3 pessoas que exerceram o ministério completo de nazireado na Bíblia: o juiz Sansão, o profeta Samuel e o inominável João Batista. E todos os 3 têm essa particularidade, essa singularidade. Eles são fruto de impossibilidade. A mãe dos 3 eram estéreis, não tinham condições naturais de gerar filhos. E para tanto, para poder falar um pouquinho sobre o que eu quero falar hoje, eu quero usar um pouco da figura do juiz Sansão. Que, por falar nisso, acho que vale até a pena fazer propaganda para o nosso canal mesmo, né? Tem um vídeo aí dentro chamado Fator Dalila. A irmã Juscelia já assistiu, fez um comentário extraordinário nele. E se você não assistiu, assista. E você já assistiu, assista de novo. Vai te ajudar a compreender um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando aqui agora. Então, o Sansão tem um pai que tem por nome Manoá. E de repente um anjo chega até a sua esposa e diz que ela vai engravidar. Vale a pena você ler essa narrativa de Juízes, capítulo 14 em diante. E então nasce esse juiz Sansão, que está dotado de uma força sobrenatural e extraordinária. Depois que a princesa, entre aspas, Dalila, recebeu a oferta de 5 príncipes, de 5 reinos, para poder tentar descobrir o mistério, o segredo de Sansão, algo foi revelado. Para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Juízes, capítulo número 16, versículo 13. Juízes 16, 13. Tô abrindo, calma lá. É porque o vento tá demais aqui, tem folha demais dentro da Bíblia aqui. Espalhou minhas anotações para a cidade toda. Juízes 16, 13. Olha como está escrito. E disse Dalila a Sansão: até agora zombastes de mim e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com liço de teia, e elas fixou com uma estaca e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço de teia. Essas 7 tranças de Sansão, eu não sei se eu já falei isso aqui no canal, ou só em particularidade com alguns irmãos. Ele tem a representatividade do candelabro de cabeça para baixo. Se você ler um pouquinho, com um pouco mais de detalhes, o que está escrito no livro do profeta Zacarias, você vai entender com mais perfeição esse contexto. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para um outro ponto, e no futuro eu entro com um pouco mais de detalhe aqui. O Espírito Santo, nesse exato momento, nessa narrativa, ele não estava habitando no homem. Ele fazia parte de um outro contexto. O Espírito Santo só veio habitar no homem a partir do rogar de Cristo Jesus, quando ele disse que ia pedir ao Pai um novo Consolador. Então, nesse momento, se você abrir a Bíblia com um pouco mais de cuidado, no capítulo 1, capítulo 10 de Ezequiel, você vai ver que o Espírito Santo estava habitando nas rodas
do trono de Deus. Então a forma que ele tinha para estar mais próximo da mente, mais próximo do controle humano, era nessa habitação nas tranças, na cabeça do juiz Sansão. Há uma referência muito peculiar também que vai demonstrar isso em Jesus, mas também é conversa para um outro momento, para um outro tempo. Abra sua Bíblia aí em Números. Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo número 2, lê-se o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Uma referência que nós temos para isso daqui está em Apocalipse capítulo 5, versículo número 6, que vai falar dos 7 Espíritos de Deus espalhados sobre a terra. Aqui eu quero te chamar de imediato a sua atenção. Acho que antes disso vale a pena eu trazer uma resposta para a Melry e para o Marcos Maia, que em um dado momento nos nossos estudos eles perguntaram por que Jesus, sendo nazireu, ele chegou a se aproximar de morto, o consumo do vinho e por aí vai. Mateus capítulo 26, versículo 29 diz que Jesus falou que a partir daquele momento, a partir daquele ponto, ele não mais iria tocar no fruto da vide. Então, o nazireado de Cristo iniciou a partir daquele ponto. Por isso que ele teve que ser taxativo com a sua morte na cruz. Antes daquele momento, não existia um nazireado. Preste bem atenção em Jeremias capítulo 35, que você vai ver o voto dos recabitas. Alguém fez um voto dentro da família sobre essa questão do nazireado e a descendência estava cumprindo o voto daquela pessoa. Então, as 3 pessoas que viveram esse voto na integridade, do começo ao fim da sua vida, como eu disse no começo, foi o juiz Sansão, o profeta Samuel, o inominável João Batista. Jesus iniciou o seu nazireado a partir dessa fala de Mateus 26, versículo número 29. A 7 tranças de Sansão está representando então essa realidade do Espírito Santo repousando sobre a vida do homem. E é nisso que eu gostaria que você se atentasse. Eu quero colocar aqui um trecho de um vídeo que nós gravamos em um outro momento para poder trazer reflexão do cuidado que você precisa ter ao se submeter às coisas que Deus coloca na sua vida como dons, como ministérios e como chamado. Vamos lá? A beleza de tudo isso não é o mar, não é aquele cruzeiro extraordinário que está ali atrás, que o pessoal paga uma fortuna por Roberto Carlos e cantar lá quando eu estou aqui e vivo esse momento lindo. Porque eu acredito que o Ítalo, no lugar dele, vai ter muito mais resultado prático do reino do que ele cantando música antiga que o povo chama de clássica lá. A beleza de tudo isso é que em todos os dias que nós estamos em Ilhéus, essa é a menor distância que nós tivemos da praia até hoje e nós não vamos entrar na água ainda. E eu não estou rindo sozinho porque a Gislaine está aqui. Sim, nós só certeza. paramos para gravar um vídeo, é um vídeo interno para a missão Ressignificar. Espera só um pouquinho aí que agora sai, viu? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. De novo dentro do profeta, hein? Graça e paz. Boa tarde para você. Boa noite, bom dia. Não sabemos a hora que você vai nos assistir. Pode ser também boa madrugada. Como eu disse, esse vídeo vai ficar interno somente para os irmãos da missão Ressignificar por enquanto. E hoje eu quero falar sobre mais um pouco, aprofundar um pouco mais sobre a questão da importância da palavra. Eu tenho insistido muito nisso, que a gente precisa voltar às escrituras e voltar com pressa, voltar com urgência. Um pouco mais cedo eu falei que
A Escritura precisa ser em nós o resultado do crisol na prata. Ela tem que nos tratar, tem que nos purificar, ela tem que nos moldar, ela tem que tirar as nossas opiniões. As Escrituras precisam nos levar para um ambiente de morte, para que Cristo, sendo Ele a vida e vida eterna e em abundância, seja enxertado em nós. E hoje eu quero começar com um texto que nós já falamos dele uma certa vez, ainda quando na Dona Flor. Só que 2020 é um ano de aprofundamento e nós vamos querer mesmo que o Senhor venha trazer muito mais das revelações dele na nossa vida. E o desejo do meu coração como pastor é que a gente não se acomode com a revelação. A revelação ela tem o poder de nos dar vida ou nos dar morte. Vai depender muito do que nós vamos fazer com o que o Senhor está falando nesse tempo, nesse momento e nessa geração. Tá valendo? Houve uma mudança no ângulo aí porque o suporte não suportou. O texto começa em Mateus, capítulo número 13. Preste bem atenção, versículo 24 em diante está escrito assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Preste bem atenção. O homem tem um campo e esse campo foi preparado para poder ser plantado trigo nele. E quando os homens dormem, e eu fico muito preocupado com isso, porque eu tenho certeza que Deus tem nos dado os dons e talentos. E esse dormir, pequenos significados de morte, é a não prática do exercício disso que Deus tem confiado em nossas mãos, vai sempre abrir espaço para que o inimigo tenha acesso a territórios que são nossos. Lembre-se bem disso. Você tem uma palavra de governo na sua vida. Deus te colocou nessa terra para você governar. Governe bem a sua casa, governe bem no seu trabalho, governe bem na sua empresa, governe bem na escola, governe. Você em Deus é um homem, é uma mulher de governo. E quando você se oculta nisso, no texto, quando ele dorme, o inimigo aparece. E no lugar que foi preparado para ser plantado o trigo, foi lançado o joio. E aí ambos vão ter que crescer juntos. O inimigo não tem territórios, o inimigo não tem espaço. Todo o espaço do que o inimigo alcança fomos nós que o demos, que o entregamos na mão dele, como foi com Adão. Todos os reinos foram entregues por Adão a ele. Nós temos uma palavra que diz que o inimigo anda ao nosso derredor, como um leão bramindo, atrás de um espaço para poder tragar. Ele não tem espaço, ele anda atrás de um. E com base nisso, nós vamos em Apocalipse, capítulo número 13. A partir do versículo 16, ele diz assim: e faz que a todos, numa outra versão está escrito que obrigou, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. O versículo 18 começa dizendo que aqui, nessa denúncia, há sabedoria. E é fantástico isso, que a gente tem uma preocupação muito grande com quem lida muito com essas questões escatológicas, tem uma preocupação com a marca da besta, com o sinal da besta, com 666, com o anticristo. No fundo do meu coração, isso não são coisas que nos preocupam, porque aqui há sabedoria. O versículo posterior diz isso, que aqui há sabedoria. E aí tem uma fala em Deuteronômio, capítulo número 6, e aqui nós queremos terminar, e está escrito assim em Deuteronômio capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor nosso Deus para vos ensinar, para que os cumprisse na terra, a que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.
Ouve, pois, ó Israel, e atentas em guardardes para que te bem suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus a teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atará por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. O que eu quero chamar a tua atenção acerca disso? Ainda em Deuteronômio, Deus disse que nós deveríamos carregar essa palavra tanto na nossa realidade, na nossa mentalidade, como quem verdadeiramente tem uma mente de Cristo, tanto no nosso serviço. Então, irmãos, e eu gostaria muito que a gente parasse para poder enxergar as Escrituras a partir desse ponto. Se a gente cumprir Deuteronômio capítulo 6 na nossa vida, com base no texto que nós lemos em Mateus capítulo 13, a sentença de Apocalipse capítulo número 13 também não vai nos alcançar, porque a minha testa já vai estar marcada. A minha não, deixa eu fazer isso na testa da minha esposa, que para ela acordar que ela está quase dormindo. Vem mais pra cá, amor, vem. Mostra a sua cara de sono aí. Aí, ó. A testa dela, por ter já impregnado a palavra, o selo da palavra na testa, não vai ter mais lugar para poder marcar, porque ela não dormiu. O inimigo não vai conseguir marcar, semear em um lugar que foi preparado para a palavra. O texto tem um provérbio, o Edson gosta muito disso. Fala nisso, Edson, depois você até acha o relativo bíblico para esse provérbio, que mente vazia é a oficina do lapeta. E isso é fato. Então, se a gente estiver com a nossa mente impregnada, marcada com a palavra, as nossas mãos também estará. As nossas mãos estão falando do serviço. Por que nós servimos mal? Por que nós servimos ruim? Por que nós servimos com negligência ou com fraude, como o texto de Jeremias diz? Porque a nossa mente ainda não foi dominada pela palavra. Nós ainda somos um povo que é apenas simpatizante da palavra. Nós somos hipócritas, nós somos fariseus. No dia que a palavra verdadeiramente nos dominar, em totalidade, no dia que a palavra na nossa vida for absoluta, a nossa mente vai mudar. Na hora que a nossa mente mudar, os nossos serviços em Deus também mudarão. Vou insistir nisso. É necessário que a gente retorne às Escrituras e retornemos com pressa. Eu acredito muito na volta de Cristo. Eu não quero estar aqui para ver, é claro que eu não sou desses, mas os irmãos que vão ficar, acho melhor colocar marcas da palavra na testa. Senão o inimigo vai conseguir, nesse sono, colocar a marca dele no lugar onde deveria ter a marca da palavra. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fala paz de novo aí, amor. Fala. Rapaz. Olha a cara de sono, rapaz. Tá difícil, gente. Tá difícil. Tá doendo, mas também está doendo, Tá doendo, mas também está doendo, então. Está doendo, está doendo, está doendo. Lucas, capítulo 11, versículo 24 em diante, está escrito assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando disso, tornarei para minha casa, de onde saí. Chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores que ele, e entrando habita ali. O último estado do homem é pior do que o primeiro. Aquilo que você foi chamado para poder viver e para poder fazer em Deus, vai acontecer. Você fazendo em Deus ou não, irá. Você é um território de Deus, e como território de Deus, você vai ser usado. Seus dons, seus chamados vão ser usados para isso. Não foram 1 ou 2 vezes que, acompanhando um determinado programa mundialmente famoso, de pessoas que vão lá cantar para as outras virarem as cadeiras, que eu escuto determinadas vozes, e daqui a pouco as pessoas vão testemunhar dizendo que seu berço foram a igreja. E o que está acontecendo? Essas pessoas receberam um dom para poder fazer algo para Deus. Elas podem até não estar fazendo para Deus. Também não estou querendo com isso dizer que seja fazendo para o diabo. E existe uma
uma linha de entendimento em mim que é uma coisa absurdamente fora do comum. Porque para muitas situações eu não preciso estar fazendo nada para o diabo para estar numa situação ruim. O simples fato de não estar fazendo para Deus já me é um problema muito que o suficiente. Eu não preciso ir para o inferno para estar num lugar ruim. Estar distante de Deus já é uma situação insuportavelmente muito ruim. Então, tudo aquilo que nós fomos celebrados em Deus, conquistados em Deus para poder fazer para Ele, se a gente não oferecer a Deus, automaticamente nós vamos liberar para que o inimigo tenha condições de usar, de acessar, de progredir e por aí vai. E aqui termino. Retornando a Isaías capítulo 11, versículo 3, vai dizer o seguinte: Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Então a realização do ministério de Cristo se baseou na força do Espírito que está relacionada ao temor. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, você conhece o versículo melhor do que eu, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. E aí, em um dos dízimos, sim, no plural, quando você abre aquele texto lá de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que está dizendo para trazer todos os dízimos, ter mais de um dízimo. Em um dos dízimos, lá em Deuteronômio, capítulo número 14, está escrito assim, a partir do versículo 22. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E, diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Que lindo, hein? Então, eu espero que isso não te agrida, que isso não te ofenda, mas está alicerçado e aliançado dentro da realidade do dízimo algo que a Bíblia pede para que nós tenhamos em Deus, que é o temor. E que isso possa nos impactar de todas as formas possíveis e necessárias. E aí, Marcos e Mary, talvez daqui a 2 anos, eu venha e responda quando foi que Jesus entregou esse dízimo, para que ele pudesse, então, caminhar em cima dessa realidade de temor para a honra e a glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, honre e prospere cada vez mais. Muito obrigado por estar até aqui. Podendo, carregue a missão ressignificar nas suas orações. Que Deus te abençoe e até a próxima sexta-feira, se Deus assim permitir.